Fala galera do sétimo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson mais uma vez e hoje em Estudos Amazônicos nós vamos trabalhar a economia de policultura aqui na nossa região, tá bom? Naquele contexto de colonização, até o fim da colonização também, a gente vai ver agora o que se produzia, né? O que se tinha de economia de produção aqui na nossa região, tá bom? Bora começar, galera, que lá no final a gente tem uma missão para vocês aí, tá? Fiquem aí no aguardo, vamos lá. Preste bem atenção aí, galera. Uma economia de policultura, né? A gente já vê aqui pelo nome que já é uma economia diferenciada aqui na nossa região. Em que contexto nós estamos falando, pessoal? Ora, se é a colonização, então nesse processo aqui entre os séculos 18 e 19, entre os anos 1700 até 1800 aí, né? Até 1823, que foi justamente a época da adesão aqui da nossa região, né? Da adesão do Pará. Mas bora lá, galera. Nesse século ainda estava justamente sobre o domínio de Portugal, né? Sobre a colonização portuguesa aqui na nossa região. E para cá, para a nossa região amazônica, tá? Portugal não montou nenhum sistema de monocultura na região, como acontecia lá no restante do Brasil. Falta de recurso, pela distância, né? Pelas características aqui da nossa região, não teve esse mesmo sistema que acontecia na colonização do restante do Brasil aí, né? No caso, monocultura, se fala em produção de apenas uma única, digamos, um único produto. E aí, quando se fala na colonização do Brasil, a gente fala sempre da produção do açúcar, né? Da plantação, da cultura da cana-de-açúcar para produzir o açúcar, que foi uma das primeiras riquezas, uma das primeiras produções do Brasil que deu lucro, tá? Para Portugal. Aqui na Amazônia não teve esse sistema, tá bom? Dadas as condições climáticas do ambiente, também pela falta de recursos aqui, e não se praticou o sistema de monocultura, ou seja, o sistema de apenas uma única produção, né? Mono significa perdão. E poli, olha aí, vários, né? Mais de um. Então, veja bem, perante a isso, de certa maneira, aqui na nossa região, esse domínio de Portugal aqui não ficou, digamos assim, direto, né? Como aconteceu com o restante do Brasil. De certa maneira, aqui na nossa região houve uma certa liberdade aí em relação a isso, porque eles estavam concentrados, tá? Principalmente no Nordeste, depois do século XVIII aí, com o ouro lá em Minas Gerais, tá? Mas mesmo assim, bora ver o que aqui nós temos, pessoal. A economia da nossa região baseada na policultura. É isso daí que vocês têm que pegar aqui, tá? Entender. Policultura, vários, né? Significa muitos, mais de um, tá? Isso já se diferencia da colônia do restante do Brasil, né? Das outras colônias, da outra colônia, perdão. Policultura, você tem plantação de feijão, de arroz, de soja, né, de tabaco e principalmente aqui na nossa região de mandioca. Então você tem as pequenas propriedades que foram instaladas aqui, claro, com o governo, com o controle de Portugal, baseado nessas culturas, nessas plantações. Então, por isso que ficou conhecido, meninos, como policultura, tá? Várias plantações, várias culturas aí, vários produtos. E sem falar que, além dessas plantações que eu falei para vocês, tá? Ainda tinha a extração das drogas do sertão. Tá bom? Então, é uma economia diferenciada aqui. Aqui na nossa região não houve aquela grande lavoura da cana-de-açúcar, como se teve no restante do Brasil, como eu falei para vocês anteriormente, mas aqui também fornecia produtos naturais, produtos da terra mesmo, como as drogas do sertão e pequenas plantações, pequenas, digamos assim, agriculturas. Tá bom? Vamos lá. Então, características aqui da nossa região, meninos. Pequenas propriedades, essas pequenas propriedades que eram dadas, né, pela coroa portuguesa. Aqui você tem pequenas produções, produção basicamente familiar, né, produção para a subsistência, tá bom? E veja bem, pessoal, essas pequenas propriedades aqui você tinha uma certa autonomia, como eu falei para vocês. Os produtores, os colonos aqui tinham uma certa liberdade econômica e até política também. Lembra da nossa aula que os portugueses trouxeram essas ideias de liberdade aqui para a nossa região? Pois é, então a gente está trabalhando nesse mesmo contexto, não se tinha aquele domínio mesmo efetivo de Portugal aqui. Tá? Existia o domínio português? Sim, os colonos portugueses vieram, tá bom? Mas, de certa maneira, uma certa autonomia aqui e uma certa liberdade. E por que essa autonomia, galera? Porque você tem uma relação entre Portugal e a Amazônia aqui, a nossa região, uma relação direta, uma relação que se tem aqui, por mesmo distante geograficamente, e a Amazônia mais perto do Rio de Janeiro, aqui você tem uma relação mais direta entre esses dois territórios, a metrópole e a sua colônia aqui na Amazônia, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que o que era produzido aqui na nossa região ia direto para a
a metrópole, para Portugal. Quase não sai, né? Mas aqui a gente está falando da metrópole de Portugal, tudo bem? E pouca relação com o Rio de Janeiro, pouca relação econômica, pouca relação política, tá? Aqui você não tem aquela dependência política, a sede da colônia que era o Rio de Janeiro, tá bom? Então você tem uma produção aqui na Amazônia um pouco menor, um pouco diferenciada aqui, produção justamente da terra mesmo, nada de monocultura, como acontecia na cana-de-açúcar com o restante do Brasil, mas a riqueza que era extraída aqui no nosso território era enviada para Portugal diretamente. Então, foi aquilo que eu falei para vocês nas outras aulas. Você tinha basicamente duas regiões, duas colônias aqui no Brasil. A colônia propriamente dita do Brasil, Rio de Janeiro, Nordeste, região das Minas Gerais, tá? E você tem a Amazônia, o Grão-Pará aqui nesse momento. Tá bom? Então, duas colônias distintas, onde a Amazônia fazia ligação direta com Portugal. Eu acho que deu para compreender esse processo aí, né? Então, vamos lá, galera. Essa autonomia e liberdade se dava por conta dessa relação. Beleza, aqui já está tudo tranquilo, tá bom? Porém, isso no século XVIII, pelos anos 1700, e aí, quando chega o século XIX, 1800 e diante, tá? Algumas coisas mudam aqui nessa região, tá bom? Primeiramente, por quê? Porque em 1808, o que foi que aconteceu? A rainha de Portugal, Maria I, a Louca, o seu príncipe regente Dom João, seu filho que estava comandando tanto o reino quanto as colônias, tá? Vieram fugidos lá de Portugal para a colônia, para o Brasil. Chegaram em Salvador e depois rumaram para o Rio de Janeiro. A partir de 1808, eles vieram fugidos de Napoleão Bonaparte. Mas calma, vocês vão ver isso lá na história, tá? Não se preocupe não. Eu só quero dizer que a partir da chegada da família real, da coroa portuguesa aqui na nossa região, aqui na colônia, mudou muitas coisas para a nossa região amazônica, tá bom? Então veja bem, galera, olha só. Depois que eles chegaram aqui, em 1808, uma série de medidas foram tomadas. Em 1815, foi feita a elevação de categoria aqui do Brasil. Em 1815, o Brasil deixa de ser colônia e transforma-se e eleva-se à categoria de Reino Unido, né? A coroa estava aqui, a corte estava aqui, então o Brasil foi elevado de categoria para Reino Unido, não era mais colônia. E, consequentemente, tá? Aqui a Amazônia ela também eleva-se à categoria de colônia para a província. E aí você tem a província do Grão-Pará e Maranhão aqui, digamos, não mais como colônia simplesmente, mas uma província do Reino Unido, tá? E dessa maneira aproxima-se a relação da região, da nossa região, com o Rio de Janeiro, que era a sede desse Reino Unido, que era onde a família real estava instalada, tá? Então, nesse momento aqui, pessoal, a Amazônia se aproxima, né? As relações se aproximam por causa da família real aqui no Brasil, tá? Então, foi por causa dessa permanência, né? Dessa estadia aqui da família, foi que a Amazônia se aproximou um pouco do Rio de Janeiro, da sede da colônia do Brasil, tá bom? Porém, veja bem, galera, em 1820, o rei Dom João VI, já é rei, não é mais príncipe, tá? Ele retorna sob pressão mesmo dos portugueses para Portugal. Lembram lá da Revolução do Porto? Lembra do vintismo, né? Aquela série de revoluções com ideais de liberdade e que forçaram, com a ajuda também da Amazônia, dos colonos da Amazônia, o retorno do rei para Portugal, de Dom João. E quando ele retorna em 1821, tá bom? Não 1820, 1821, tá? 1820 acontece a Revolução do Porto e no ano seguinte, só recapitulando aí, tá? Ele retorna para Portugal, beleza? Quando ele retorna para Portugal, o que foi que aconteceu? Os colonos portugueses e também os deputados, a corte portuguesa, voltam seus olhos para a Amazônia, obter aquele apoio para fazer com que o rei retornasse e acaba elevando, olha aí galera, em 1821, no mesmo ano, a categoria de província do Brasil, né, do Reino Unido, para a província ultramarina de Portugal. O que isso quer dizer, galera? Quer dizer que acaba-se novamente as relações do Rio de Janeiro com a Amazônia e Portugal acaba tendo contato direto com a Amazônia novamente. Ou seja, essa relação aqui volta a ser direta, né? A província aqui do Grão-Pará agora atende de novo a Portugal, porque o Dom João VI, o rei de Portugal, retornou para a metrópole, retornou para a Europa. Então, a partir desse momento, galera, dá para você compreender porque houve muitos movimentos aqui e porque a Amazônia, no caso aqui o Grão-Pará e Maranhão, não aderiram à independência em 1822.
Porque eles não tinham nenhuma relação política com o Rio de Janeiro. Eles tinham relação com Portugal diretamente. Então, acontece a independência em 1822, mas somente em 1823, depois daquela série de movimentos lá que a gente trabalhou isso nas outras aulas, tá? Com o processo de adesão, né? Com John Grafe, né? Ainda houve aquele episódio do Briga e Palhaço. Somente depois desse processo é que o Grão-Pará adere e se incorpora por livre e espontânea pressão, vamos dizer assim, por um blefe, né? Bora lembrar lá? Ele incorpora ao Império Brasileiro. A Amazônia incorpora ao Império Brasileiro. Tudo bem aí, galera? Então, veja bem, pessoal, aqui nesse momento a gente trabalhou um processo aí de como era a economia aqui na nossa região. Mesmo tendo o Brasil aqui, a colônia brasileira, depois o Rio de Janeiro, o Brasil como império, a Amazônia ainda tinha a relação mais direta com Portugal do que com o restante do Brasil. E não era monocultura, não era nenhuma plantação de uma única riqueza, mas sim uma policultura. Plantava-se de tudo um pouco aqui na nossa região, como eu falei para vocês. Feijão, soja, tabaco, arroz, principalmente mandioca, tá bom? Além da extração das drogas do sertão. Tudo isso era riqueza natural aqui da nossa região, que era enviada diretamente para Portugal, tá bom? E eu expliquei esse processo todo aqui para vocês compreenderem por que a Amazônia era separada do Brasil, certo? Espero que vocês tenham compreendido aí, tá? Então, pessoal, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês ali algumas questões, aliás, duas que tem no material de vocês, que vai ser de suma importância. Mas para isso, leiam o material, tá bom? Leiam o que a gente vai colocar para vocês e façam as questões. Bora ver quais são essas questões? Olha lá, pessoal. Vai aparecer aqui na tela para vocês agora, tá? Olha o que diz aí, ó. Escolha uma palavra do texto e comente seu significado no contexto estudado. O que tu vai fazer? Tu vai ler, tá bom? Novamente, com atenção, assista essa aula mais uma vez. Escolha uma palavra, um termo importante que você acha que tenha no texto. Não é qualquer palavrinha também. Ah, vou escolher, por exemplo, sistema. Não, escolha uma palavra importante, como monocultura, que tem lá no texto, como policultura, tá bom? Escolha uma dessas palavras importantes que você achar importante para o assunto e diga uma definição dentro desse contexto aqui, ó, dentro desse tema que nós trabalhamos hoje. Como, por exemplo, policultura. Vou dar um exemplo para vocês. A policultura, tá? A policultura é um sistema de produção de riqueza aqui na nossa região, tá? Onde não se plantava apenas uma única riqueza, mas sim plantava-se diversos produtos aí, tá? E aí você vai discorrer a sua resposta. Compreendido aí? Ok? Vamos lá para a próxima, questão 25. Escreva um texto a partir do que você acabou de ler, destacando as consequências da aproximação geográfica entre a Amazônia e Portugal. Voltando aqui. Olha, então veja bem, pessoal. As consequências da aproximação geográfica, da distância entre a Amazônia e Portugal, como está aqui. Elas eram próximas, vamos dizer, em relação eram mais perto em relação ao Brasil? Não. Geograficamente, a Amazônia estava de um lado e Portugal estava depois do Oceano Atlântico, né? Do outro lado do Oceano Atlântico. Então, há uma aproximação maior, mesmo sendo distantes, tá? Entre Portugal e a Amazônia. Portugal, tá? E a Amazônia tinha essa relação. A Amazônia se envia diretamente a Portugal. Diferente, tá? Da relação dela com o Rio de Janeiro, que não era, digamos assim, dependente. Ela tinha sua própria autonomia, tinha sua própria liberdade e servia enquanto colônia somente a Portugal, tá? Diretamente a Portugal. Então você vai fazer um textozinho básico, prestem bem atenção, de 5 a 10 linhas no máximo, não é um texto grande, não precisa de título, é só para você colocar o que você compreendeu, tá bom? 5 a 10 linhas sem título, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, o nosso tema, economia de policultura, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, dê um like lá, beleza? Qualquer dúvida me chame que eu estou aqui para ajudar vocês. Nos vemos na próxima aí, galera. Tchau, tchau.